Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Venturenoob.com, link na descrição do vídeo. E aí galerinha, beleza? Então, como prometido, a gente ia trazer mais novidades aqui pro canal, ia trazer um conteúdo diferenciado, como vocês sempre estão acostumados. E eu pensei, cara, a gente tá muito hoje nessa alta tecnologia, em pesquisa, e as séries estão bombando, e a gente vê muita série trazendo um conteúdo de alienígenas, OVNIs, e agora também tem o Elon Musk dizendo, olha, nós temos que ir para Marte, a gente tem que colonizar outros planetas. E para falar um pouquinho sobre os mistérios do universo, que, como diria a série Arquivo X, a verdade está lá fora, eu estou trazendo aqui o Edson Boaventura Júnior, ele que é ufólogo, tem um canal, já deu várias entrevistas, participou de muita pesquisa. Edson, primeiro de tudo, é um prazer receber você aqui com a gente. O prazer é meu, cara. É um prazer estar falando aí no seu canal aí, principalmente que é de outro tema, mas sempre o tema ufologia tem a ver também com o tema Jack aí, né? E você sabia que o Batman já foi abduzido? Opa, já o Batman já foi abduzido. A gente chegou a publicar, eu sou coeditor de uma revista também, da revista OVNI Pesquisa, e teve uma edição que a edição número 9, que é essa daqui, ó, OVNI Pesquisa, a gente fez uma matéria sobre Batman e os aliens. Então tem alguns quadrinhos que ele foi abduzido, né, e conta um monte de coisa que ele contra os aliens. Então foi bem legal. Olha aqui, ó. Então, bem maneiro você ter trazido esse tema, né? Porque é um tema atual, né? Um tema que está sendo debatido na mídia atualmente, e as pessoas elas têm que saber também a respeito dos OVNIs. E o nerd, eu também sou um nerd, né? Eu tenho um monte de coisa aqui, ó. Tem Homem-Aranha, né? Tem o Hulk. Aqui, ó, as minhas almofadas é tudo assim, cara. Então, a gente gosta bastante. Eu usava, às vezes, nos vídeos, né, do meu canal, a camisa do Capitão América. Então, a gente assiste os filmes da DC, da Marvel, né? A gente gosta bastante, né? Mas também gosta de ufologia. E o pessoal que gosta desse tema, geralmente, né, gosta de tudo um pouco, de conspiração, né, de acobertamento, desse tipo de coisa, não é mesmo? E que é muito bom. Vamos trazer logo do início, que ufologia não é algo do cotidiano das pessoas. Então, assim, quando eu seja médico, eu quero que você seja dentista e tal, mas ufólogo é algo assim muito, não vou, como é que eu vou usar a palavra? É muito incomum. Não é comum, tipo, eu mesmo, sinceramente, não conheço nenhum astrônomo, por exemplo. Você é o primeiro ufólogo que eu tenho o prazer de estar conversando. Então, não é uma profissão normal, não é uma área normal de atuação. E o que despertou em você o interesse pela ufologia? Então, deixa eu te colocar assim, astronomia, ela é uma ciência, né? Então, o astrônomo, ele pesquisa o céu, estrela, luneta, esse negócio todo. Agora, o ufólogo, ele pesquisa objeto voador não identificado e todos os aspectos ali pertencentes a esse universo. E a ufologia ela é uma paraciência, ela não é uma ciência oficializada, ou seja, não existe profissão de ufólogo. Por ser paraciência, ela depende de outras ciências para ser melhor compreendida, para ser melhor estudada. Como que eu entrei na ufologia? Foi através de um avistamento que eu tive em 1981
na cidade litorânea de Guarujá, no litoral sul do estado de São Paulo. E naquela época eu tinha 14 anos de idade, nunca tinha ouvido falar de OVNI, né? Não tinha um interesse profundo, né, sobre esse tema. Acho que não, mesmo que tivesse já visto alguma coisa, passava meio batido. Naquela época eu gostava muito de arqueologia, né, de história antiga, Egito, essas coisas, mas OVNI nem tinha ouvido falar. E aí o que aconteceu? Eu estava assistindo televisão junto com meu irmão, minha mãe saiu para recolher roupa no varal, né, já era tarde ali da noite, ela falou, vou recolher umas roupinhas ali. E ela saiu. Nisso que ela saiu, deu um tempinho, ela deu um grito, soltou um grito lá fora, e aí eu e meu irmão saímos para acudir ela, porque a gente pensou, deve ser algum bicho, aconteceu alguma coisa, caiu alguma coisa, sei lá, o que poderia estar acontecendo. E aí nisso que a gente sai na porta de casa, a gente morava numa edícula, numa casa que fica no fundo do terreno, que a gente sai na porta e olha para cima, a gente vê aquele objeto alaranjado, sem uma forma bem definida, grande, sem som nenhum, e soltando objetos menores por baixo. Saíam a cada 2, pulsando, e esses objetos eram menores, eram esféricos e vermelhos, e eles iam pulsando a cada 2 para uma determinada área do céu. Eu contei, desde o momento que eu comecei a observar, 16 objetos que saíram por baixo daquele objeto maior. E o objeto foi seguindo, foi voando numa trajetória ascendente. Quando ele ficou sobre a cidade de Santos, que também fica no litoral paulista, ele aumentou a intensidade do brilho ou tamanho, eu não sei, ficou 3 vezes maior do que ele já era. Depois ele voltou ao tamanho original e fez um movimento de anzol, assim, ascendente, e desapareceu numa velocidade estonteante. Nesse momento aí meu irmão já começou a chorar, que ele tinha 9 anos de idade, pensou que era o fim do mundo. No dia seguinte, eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz. Aqueles guardinhas, né, que está começando na carreira bancária. E aí, quando eu cheguei lá, eu comentei com um vigilante, que era um guarda lá da empresa Pires, Ledinildo Azevedo Ledimelo, inclusive ele mora aí em Recife, em Pernambuco, atualmente ele está para esses lados, e aí ele falou para mim que o que eu tinha visto era um OVNI, né? Então, a primeira vez que eu ouvi esse termo, OVNI, foi da boca dele. Aí ele me apresentou um grupo de Sumaré, do interior de São Paulo, que já pesquisava o caso. Eu fiz uma cartinha escrevendo o que eu tinha visto, e aí, a partir daí, foram 4 anos eu me inteirando a respeito do assunto. Passado esses 4 anos, eu tomei a decisão de fundar um grupo, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, para pesquisar cientificamente, com metodologia científica, esses fatos que eram muito costumeiros no litoral paulista. Depois eu fiquei sabendo, né, que o litoral todo do Brasil tem muitos casos de objeto entrando, saindo de dentro do mar, né? E a partir daí a gente passou a investigar casos de 1º grau, que são avistamentos, casos de 2º grau, que seriam pousos com marca física, interferências eletroeletrônicas, e casos que deixam marcas nas testemunhas, ou no solo, ou em algum lugar, fragmentos também desses objetos, que eventualmente ficam, a materialidade, né, do fenômeno OVNI, casos de 3º grau, que seriam contatos com os tripulantes dos OVNIs, e o de 4º, 5º grau, que aí já eram os sequestros, né, abduções, implantes, né, que aí já é um nível que às vezes a pessoa é levada a bordo de um objeto voador não identificado, e lá ela passa por alguns tipos de análise, de experimentos que esses seres fazem com os seres humanos, né? E
E aí, a partir daí, eu não parei mais, né? A gente já viajou o Brasil todo praticamente atrás desses casos. Aí na tua região mesmo, no Alagoas, tem vez ou outra algum tipo de caso também envolvendo esse tipo de coisa. Tem casos aí em Maceió, que eu fiquei sabendo, em várias outras cidades também do interior, né, que vez ou outra aparece o que o pessoal aí chama de bola de fogo. É, Né? Geralmente é uma bola de fogo, assim, indo mais para Pernambuco, né, que é do lado aí, às vezes o pessoal fala que é o foguete, né, que é a mãe do ouro, né, esse tipo de o fogo fenômeno. corredor. Fogo É, corredor, né, o fantasma, né, nas estradas da zona rural aí, e esse fenômeno, então, a gente passou a investigá-lo, né, eu, então, acabei me virando ufólogo. E o que o ufólogo, por que ele é ufólogo depois de um certo tempo? Primeiro, ele tem uma trajetória se informando a respeito do assunto, lê livros sobre o assunto, participa de palestras, de congressos, assiste vídeos atualmente. Você tem internet aí que tem bastante coisa a respeito desse assunto, e depois você passa a investigar esse fenômeno dentro do teu seio familiar, de amizade, na tua cidade, e aí o negócio, dependendo, você vai pegando o gosto e aí vai dividindo esse conteúdo, essas tuas conclusões, que você vai chegando com outras pessoas que gostam do assunto. Né? E aí, esses que realmente se firmam nessa pesquisa ufológica são intitulados de ufólogos, né? De pesquisadores do fenômeno OVNI, do fenômeno objeto voador não identificado. E assim, eu já estou há 41 anos pesquisando esse fenômeno e tem um grupo também, acabei fundando o grupo, que é o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá. Hoje a gente tem um canal no YouTube, onde a gente usa para divulgar esses assuntos, e temos a revista OVNI Pesquisa, onde a gente publica também fisicamente, impressa, o nosso trabalho, né? E o trabalho de outros colegas também. E essa revista, além de ter a edição impressa, também tem a versão digital, né? Porque tem gente que não gosta da impressa, né? E já está mais adaptado à nova tecnologia digital, então também pode adquirir pelo meio digital essa revista num site que nós temos, que é o www.ovnipesquisa.com.br. eu vou colocar o site aqui na descrição do vídeo para quem quiser ou adquirir a Uhum. física ou a digital e conhecer um pouco mais também. Todos os links, pessoal, que o Edson está falando, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou te contar assim, eu comecei a me interessar mais pela ufologia Uhum. porque aqui na cidade tinha um desembargador que me falou de um avistamento que ele fez. E assim, aí entra muito naquela questão de para mim na época, né, de quem fala. Tipo assim, se passa um cara na rua e diz que viu um OVNI, eu não vou gritar. Mas quando você pega um desembargador contando um avistamento, você acaba dando uma credibilidade maior. Ele me contou que no sítio dele ele viu o objeto, uma bola de fogo vindo. Ela vinha na direção do fio de alta tensão, ela parou, ficou planando no ar, de frente ao fio de alta tensão, ela contornou o fio e continuou no horizonte. E ele disse que assim, foi uma coisa rápida, mas ele disse que ela parou de frente à alta tensão e ficou planando por alguns segundos até contornar o fio. Ele disse que na visão dele foi como se tivesse, o objeto estivesse analisando o que era aquilo antes de fazer o contorno. E isso me despertou esse interesse. Já tinha o meu irmão que tinha um livro, veio esse relato, e você vai para os filmes também, e você acaba, muitas pessoas assim, não é lógico um universo tão grande, tão fenomenal, só existe aqui. Ser esse único planeta a ter capacidade de desenvolver vida. Pelo menos eu não consigo acreditar que só exista vida na Terra.
E se no universo infinito só existe vida na Terra, é uma limitação muito grande, cara. Porque Exatamente. Eu não sei dá. o que é mais absurdo, né? A gente pensar que existem seres lá fora, né, habitando aí outros exoplanetas, outros sistemas, ou de repente a gente pensar que está sozinho no universo. Acho que é mais assustador Tá a sozinho. gente pensar que está sozinho, né? Eu pelo menos penso. E aí a gente não acreditar em vida fora da Terra, a gente limitar o poder criativo de Deus, né? É, Porque Deus criou tudo, né? Criou os ETs, criou a gente, criou tudo, o universo. Então, ele não iria despender de tempo e criar essas coisas para deixar vazia aí no espaço, sendo que existem sistemas planetários, estrelas, sóis, que a gente nem enxerga a enxerga. olho nu, né? E esses seres que hoje visitam o planeta Terra, certamente eles estão evoluídos aí em termos de civilização e, sem sombra de dúvida, tecnologicamente também bem avançados. Por isso que hoje eles estão chegando aqui. Assim como a gente pretende, né, ir ganhando outros espaços, que nem o Elon Musk que você estava falando, que pretende ir para Marte aí, porque está se cogitando que existe água líquida no subterrâneo de Marte, e lá, dependendo das condições ambientais, poderia ter algum tipo de vida já. Então, poderia ser detectado, de repente, algum tipo de vida diferente, né? Vida extraterrestre, Eu acho diferente do que tem aqui na Terra. que existe, para mim, na minha visão, eu acho que existe um pequeno erro. Como eu disse, na minha visão, existe um pequeno erro da pesquisa em si, quem pesquisa Uhum. micro-organismo, que seja, é achar que toda a vida ela vai depender de água. Então, eu acho uma limitação pelo seguinte: eu estou dizendo o seguinte, se não tiver água, não tem vida. Mas isso pode não ter nenhum tipo de lógica. Pode existir pode existir N fatores que gerem outro tipo de vida. Porque quando a gente fala de vida extraterrestre, nós podemos ter uma civilização extraterrestre muito evoluída que eles se alimentem de um tipo de célula, de matéria que existe ali. Que não necessariamente precisa da água que nós temos na Terra para sobreviver. Porque a Uhum. água é para nossa espécie e o nosso ecossistema. Não quer dizer que outro ecossistema, que outra espécie necessita as mesmas coisas que nós. Sim, é uma teoria, né? Uma Né? conjectura que eu também não descarto. Eu também não descarto. Mas, assim, olhando para o universo como um todo, a gente percebe que esses seres, quando vêm aqui, eles são dotados de água. Pelo Uhum. menos parte do seu corpo tem uma parte líquida, né? Então, parece que é uma espécie de prerrogativa desses seres que nos visitam e a própria raça humana aqui no seu habitat, né, no seu ecossistema, também depende da água, mas não necessariamente em outro lugar. A gente não sabe como que funcionam, né, as coisas aí no universo, mas podemos falar apenas do ponto de vista teórico e de conjectura, porque a gente ainda não chegou lá para constatar Tá. vida extraterrestre nem alienígena. Seria muito leviano da minha parte sair falando, esse ser aqui é extraterrestre, é de tal lugar. Isso a gente não tem como provar. O que existe são hipóteses e a gente sabe que o que existe de real é que um fenômeno estranho está acontecendo. E que a probabilidade dele ser extraterrestre é muito grande. Mas eu não posso descartar outras hipóteses de seres de outras dimensões, de seres intraterrestres, né, que habitariam aí cavernas, ou de repente a parte do mar, né, com bases submarinas, operacionais, estratégicas desses seres, né? Isso a gente admite a nível de hipóteses, né? A nível de teorias, conjecturas somente por enquanto.
E como você estava falando, o desembargador, ele tem, lógico, um cargo atrás dele, tudo, ele não teria por que mentir e se arriscar ao ponto de contar uma invencionice dessa, né? Provavelmente ele viu lá um fenômeno e a Força Aérea, por exemplo, brasileira, assim como de outros países também, elas têm um interesse nesse fenômeno, sabe que eles estão por aí, vez ou outra acontece algum tipo de fato, né, dessa natureza, e eles têm o maior interesse em catalogar, em pesquisar, em registrar de alguma forma esse tipo de evento ufológico. E aí no Alagoas não é diferente. Eu até separei aqui um relatório que eu tenho de outubro de 96. Isso aqui é um relatório oficial da Aeronáutica, né, que foi classificado como confidencial. E esse relatório ele conta 3 casos que aconteceram em Maceió. Um aconteceu em Maceió, Alagoas, outro no Recife, em Pernambuco, e outro em Itabu, na Bahia, simultaneamente. E o relatório ele diz que foi visualizado aquele fenômeno nos radares do Sindacta 3, né? E que os fatos ocorreram simultaneamente, no mesmo dia, nas 3 localidades, né? No Alagoas, em Recife e na Bahia, né? E isso teria acontecido no dia 15 do 10, está aqui, ó, 15 do 10 de 1996, 15 de outubro de 96. No caso do caso que aconteceu em Maceió, foi no bairro do Farol, você deve conhecer aí, Conheço, o bairro do Farol, bem populoso da capital. E a descrição do objeto que está no relatório oficial é bola de fogo. Foi uma bola de fogo que foi avistada. Tá aí, ó, bola de fogo. Diz que era grande, né, meio amarelado, aquela cor de fogo, né, alaranjado. E diz que tinha um objeto grande e tinha 3 pequenos, ou seja, e esses objetos eles voavam em formação de oeste para leste, né? E aí tem uma das testemunhas aqui que foi registrada nesse documento da aeronáutica, que seria um cidadão aí, um rapaz de 25 anos naquela época, em 96. Hoje ele já deve estar aí com seus 50 anos, mais ou menos. Ele chamava Euler Azevedo, morava na Alameda Amapá, aí no Farol, em Maceió, e deu esse depoimento para o 2º Sargento Rui Barbosa, do COP M3 da Aeronáutica Brasileira. E aí tem os outros relatórios também, do Recife, contando aqui da Bahia também, onde eles chegaram à conclusão de que se tratava do mesmo fenômeno que foi observado aí nessas 3 localidades em 1996. Uma coisa que assim, que é instigante quando você vai ver, é que existem relatos, não é de hoje, porque é claro que hoje a gente tem um nome para chamar tudo, mas quem pesquisa história, qualquer historiador, tem relatos disso desde dos tempos bíblicos, de algum avistamento. Você vai nas pirâmides do Egito, seres estranhos desenhados. Mas uma coisa que eu percebi é que muita gente não acredita, mas nunca parou para pensar assim, eu não acredito, eu acho que é ilusão. Mas por que será que a aeronáutica pesquisa? Por que será que o departamento americano pesquisa, o Pentágono pesquisa? Então, quando você pega grandes instituições de renome, de alto peso social, ou seja, a aeronáutica não é brincadeira. Para a aeronáutica parar e fazer pesquisa, então não tem como não ter verdade.
Porque você imaginar que a aeronáutica pegou um deslocamento de um grupo, de um sargento, de etc. Olha, vai lá investigar. Então é porque existe realidade, existe comprovação de alguma coisa. Então, existe mais do que nós sabemos, claro. E teve aqueles documentos recentemente que foram liberados pelo governo americano. Isso. E até o Netflix fez um documentário tudo abordando muitas coisas desses pontos. No Brasil a gente teve, a gente infelizmente tem dois casos bem distintos um do outro. Nós temos um dos casos mais famosos do Brasil, que é o ET de Varginha, e nós temos uma reportagem, infelizmente, eu não sei como definir aquela reportagem da Rede Record do ET Bilu, eu não tenho palavras para aquilo. Aquilo é um fake, cara. Cara, é porque eu fico assim, realmente a mídia faz tudo. É que naquela época que foi veiculado isso, a mídia ela era um pouco mais sensacionalista. Hoje, a gente percebe que, em relação ao fenômeno OVNI, tem mudado aí a abordagem da imprensa com relação a esse assunto. Talvez porque a gente perceba aí já na atualidade uma abertura um pouquinho maior a respeito desse assunto. Mas se você pegar, por exemplo, década de 80, 90, a imprensa fazia muita chacota. E aí, se for mais para trás ainda, pegar década de 70, aí piorou, porque a gente vivia aquele período de repressão militar e tudo mais. Então, falar sobre OVNI abertamente, a pessoa correria o risco de ser taxada de louca. Né? Então, hoje não. Hoje a gente sabe que os órgãos militares pesquisam o fenômeno e, como você estava falando aí, o que o Pentágono está atrás, o que essas áreas de inteligência militares estão atrás desse assunto. Eu vou te falar, eles estão interessados na tecnologia, né, e nos metais, ou que a gente chama de metamateriais, ultramateriais, que são procedentes desses OVNIs, porque eles querem deter essa tecnologia, querem conhecer esses materiais para aplicá-los na parte espacial bélica, né, dos seus países, a fim de, se eles tiverem essa tecnologia, com certeza eles estarão um passo à frente dos seus inimigos aí. No caso, se os Estados Unidos tiver isso em mãos, ele vai ficar na frente da Rússia, da China, né, que são aí países inimigos, né, entre aspas. Aí. Embora eu penso assim que se vier algum dia algum tipo de invasão alienígena extraterrestre, as nações teriam que se unir em vez de ficar se degladiando aí para tentar conseguir essa tecnologia. Deveria se unir para guerrear contra uma possível invasão ou predação, né? Vamos supor que venha algum ser, alguma coisa que seja predador. Aí a gente tá lascado, tá todo mundo lascado. Se a gente não se unir, eu não sei o que a gente vai fazer. E que a gente tá indo para outro planeta, a ideia do Elon Musk não é que a gente vá ser amiguinho do ser, a gente vai para ser predador, a gente quer ir para expandir o nosso poder, a gente quer nos tornarmos uma raça interplanetária, e isso exige que a gente vá, domine aquele planeta, o que seja. Explorar, né? Explorar os recursos minerais daquele planeta, biológicos, fauna, flora, o que tiver lá. E a gente sabe, né, que o Elon Musk ele está muito interessado no asteroide de ouro. Né? Tem um asteroide que ele tem uma concentração de ouro muito grande. Se chegar lá e pegar uma parte que seja desse ouro e trouxer ela para a Terra, vai descompensar completamente a economia mundial do planeta Terra. Mas eles querem, né? Porque tudo é poder. Tudo é poder. Sobre isso, né? Um meteoro com ouro para atingir a Terra. E tem muito disso também. O quanto a gente está capaz de se arriscar. Teve uma série que eu não vou lembrar o nome agora, acho que foi cancelado, porque ainda não estava no hype, mas
Na série, os extraterrestres já estavam na Terra, camuflados entre as pessoas, chegando nos altos escalões de poder, fazendo com que países se atacassem, minando assim o seu poder bélico para quando viesse a invasão. Porque se eu coloquei os países para se degladiarem, eles vão estar vulneráveis, vão estar enfraquecidos e fica mais fácil para um ataque. Fica mais fácil para uma invasão, né? Para sermos invadidos. Mas é claro que a gente está numa conjectura de que eles vinham para dominar. Nunca se sabe qual real motivo. Se eles vêm para pesquisar uma raça inferior, se vêm para ajudar uma raça inferior, o que seja. Olha, ajudar, eu acho que não estão ajudando, não, viu? Porque ajudar no seguinte sentido assim, a gente vai ajudar vocês, mas em troca a gente quer isso. Então, mas não existe essa contrapartida, não tem isso. Geralmente o que a gente observa, nós que somos pesquisadores, que os seres vêm aqui, pegam o que tem que pegar, eles dominam aquela situação, faz abdução, faz implante, pega animal, pega ser humano, pega vegetação e vai-se embora. E não tem conversa com o ser humano, entendeu? Esse negócio de, tem pessoas que são representantes dos extraterrestres na Terra, isso é balela, isso aí é balela. Assim, ninguém controla o fenômeno OVNI, que já ocorre há muito tempo, como você mesmo falou. Existem alguns indícios no passado da humanidade que poderiam indicar que eles estiveram aqui desde que o mundo é mundo. Então você tem pinturas rupestres, petroglifos antigos, até no Brasil mesmo, em outras partes do mundo, tem vestígios em civilizações antigas, as civilizações pré-colombiana, egípcia, aborígenes da Austrália, os índios norte-americanos, os índios brasileiros, e aí você vai encontrar nessas civilizações primitivas, antigas, alguma coisa que fala ali de deuses que em algum momento lá atrás tinha um contato maior com essa população e que às vezes ajudava, às vezes era mais predatória também, né? E aí já trazia à tona a mitologia dos demônios também, dos seres da outra contrapartida. Então, nesse negócio de guerra, né, entre o bem e o mal, sempre existiu nas civilizações antigas. E a gente percebe que isso que acontecia lá atrás se trata do mesmo fenômeno que a gente observa na atualidade, que é intitulado de OVNI, né, de UFO, UFO, né, que é a terminologia em inglês, apesar que mudou agora. Os americanos, eles resolveram trocar para uma outra sigla, que é UAP, que significa Fenômeno Aéreo Não Identificado, que tem uma abrangência explicativa um pouquinho maior, ou seja, o UAP, o Fenômeno Aéreo Não Identificado, pode ser um OVNI, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um fenômeno meteorológico desconhecido, ou até mesmo uma tecnologia ou um drone espião de países aí inimigos, tipo Rússia, China ou algum outro país qualquer. Então, hoje, essa terminologia ela está evoluindo, né, para esse tal de UAP, e isso foi depois que então, o que aconteceu? O ex-presidente Trump, né, ele acabou pedindo, né, que fosse feito a liberação desses arquivos. Foi feita uma comissão, e esta comissão de inteligência separou 144 casos, e dentro desses 144 casos, eles chegaram à conclusão de que alguns fatos relacionados aos UAPs, né, aos fenômenos aéreos não identificados, ofereceriam risco, ameaça para a segurança nacional norte-americana. E no documento, então, eles acabaram pedindo também mais orçamento para poder estudar melhor, né, constituir esse comitê, e ficou agendado para 2022
no dia 17 de maio de 2022, uma audiência pública onde participariam congressistas e também representantes da inteligência, onde eles estariam mostrando mais casos a respeito disso e até tomando aí um direcionamento, o que vai fazer a partir de então com relação a esse fenômeno que está acontecendo, invadindo o espaço aéreo norte-americano. E foram apresentados, então, alguns vídeos. Um dos vídeos, inclusive, foi um vídeo interessante. Eu tenho um frame do vídeo aqui, de um AP de 2021, que era uma espécie de esfera que ela chegou a passar em alta velocidade, próximo ao cockpit de um piloto naval, e ele chegou a filmar esse objeto com seu celular, né? Então, assim, ali passou muito próximo, estava correndo risco mesmo de acontecer, de repente, até um acidente aéreo. E esse vídeo não tinha sido mostrado, é um vídeo oficial norte-americano de um AP real, né? Não é fake, nada, é algo realmente autêntico ali. Não sabem o que é, se é tecnologia espiã ou se é alienígena. Em nenhum momento durante essa audiência eles quiseram abordar a questão da origem desse fenômeno, né? Que aí, se você fosse mexer nessa questão, ia dar muita polêmica. O que eles queriam mesmo era definir um comitê, um grupo de estudo em função de ter essa preocupação com a segurança nacional. E esse grupo, então, ele já vai ser constituído. O que ficou para ser discutido posteriormente é como que seria feita a liberação dessas informações, porque o governo norte-americano e os congressistas, eles entendem que tem que ter uma transparência na divulgação desses fenômenos, porque o cidadão norte-americano paga imposto e tem o direito de saber. Todavia, em contrapartida, alguns integrantes da inteligência norte-americana falaram que não, que deveria ser deveria ter uma espécie de controle no que vai divulgar ou não a respeito desse assunto. Ou seja, como os norte-americanos adotam uma política de acobertamento desde a década de 40, eu acredito que não vai mudar muito, não. Eles vão só continuar liberando aquilo que eles querem. Mas a notícia boa que eu tenho para passar, e aí é uma percepção pessoal minha, é que tudo isso que está acontecendo, né, o debate dessas questões em audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano, a divulgação desse assunto maciço pelo mundo, pela imprensa mundial, inclusive no Brasil, nos fazem questionar, e a população mundial está antenada para esse tipo de assunto. Então, o que eu penso? Que isso é uma forma também de estar orientando e preparando o público para um momento seguinte. Qual que seria esse momento seguinte? A gente teve um indicativo recente de uma chefe da NASA que ela veio a público, né? Muita gente não percebeu o que ela falou, mas ela simplesmente deu uma declaração falando que a NASA, em 2025, estaria até 2025 dando aí uma notícia de existência de vida extraterrestre, né? Seja ela a nível unicelular ou alguma coisa mais respaldada. Veja bem, é a chefe lá da NASA, da parte científica lá da NASA, que ela provavelmente deve ter tido algum tipo de informação privilegiada, né? Foi contextualizada, e por isso que ela deu um horizonte temporal, ou seja, 2025. Então, até lá eu vou ficar bem antenado aí para ver o que vai acontecer. Pode ser que aconteça, porque eu fico pensando assim, se a Rússia ou a China
ameaçarem de reconhecer o fenômeno ufológico como extraterrestre primeiro que os Estados Unidos, eu acredito que vai acontecer algo que nem aconteceu na Guerra Fria. Os Estados Unidos vai correr na frente para poder soltar a informação e reconhecer em primeiro lugar, como ele fez, né? Foi o primeiro a pisar na Lua, né? Antes dos russos, né? Então, eu acredito que alguma coisa está em processamento e a população mundial está sendo preparada pela imprensa, por essas divulgações que estão ocorrendo aí, e eu também estou fazendo a minha parte lá, estou com o meu canalzinho, colocando e bombardeando o pessoal de informação confiável, honesta, sobre esse assunto, porque a população mundial tem que estar preparada para galgar um momento da civilização cósmica aí, da civilização interplanetária. Então a gente vai sair daquele nosso umbigo terrestre e daqui a pouco a gente vai estar num patamar mais cósmico, né? E isso vai exigir da população mundial uma quebra de paradigma, uma transformação na mente, né, de tudo aquilo que ela conhece até hoje, porque daqui a pouco a gente vai estar, né, indo no cinema aí, e os ETs estão assistindo lá o filme lá dos Vingadores, tal, qualquer coisa assim. Um outro ponto. Eu não lembro qual foi o ano, vai me fazer memória. Eu lembro que vazou um vídeo de um general do alto escalão russo, onde ele falava sobre que a Rússia tinha sob seu domínio extraterrestre, né? Foi um vídeo curto, negócio de 18 segundos que vazou, rapidamente foi removido, porque a Rússia é muito travada. Mas assim, na Deep Web esse vídeo bombou. Eu visito muito a Deep Web atrás de conteúdo que realmente no Google você nunca vai achar. E agora, um questionamento que eu gostaria de lhe fazer. Isso eu vi alguém questionando também, não é meu, mas foi um argumento. Pronto, lembrei. Foi numa matéria no site Olhar Digital, onde um ufólogo lá foi questionado sobre por que sempre que tem uma imagem de um OVNI, de um ET, é sempre de baixa qualidade, distorcida, nunca é uma imagem nítida, apesar de hoje a gente ter uma tecnologia gigante, câmeras de alta potência, mas toda vez que é capturado algo assim, sempre é ruim, é distorcido, é um borrão. E fora que tem muita gente que monta e tem aquela questão do fake, de o cara que é muito bom em edição ir lá e fazer uma ediçãozinha e dizer, olha, isso aqui é uma foto de um OVNI ou o que seja. Isso, tem isso mesmo. Isso prejudica bastante a ufologia, né? Os fakes que tem aí, as montagens digitais, os erros de interpretação, né? Drones, né? Que tem aos montes aí que, vez ou outra, confunde as pessoas mais desavisadas. Lixo espacial, fenômenos meteorológicos, astronômicos, tem tudo isso. Mas por que a maioria das pessoas não conseguem filmar? E aí, quando fala, né, quando alguém fala a respeito disso, ele está se referindo aos fenômenos que ocorrem à noite. E o próprio celular, né, que a gente tem aí disponível, ele não é feito para gravar à noite. De dia você tem uma qualidade excepcional, a qualidade, a quantidade de pixels também, e dependendo do tipo de equipamento que você vai utilizar. Agora, à noite, o que acontece? O celular ele não tem foco manual, então ele fica no foco automático. Ao ficar no foco automático, quando você tem um objeto luminoso no fundo escuro do céu, aquilo fica indo e vindo, né? Então, você foca, desfoca, foca, desfoca. Às vezes não é nem culpa da pessoa, às vezes o nervosismo também pode fazer com que ela não capture uma imagem, mas é um ledo engano pensar que não exista imagens nítidas, tanto em fotografias como em vídeos de objetos voadores não identificados. Tem muita coisa boa, sim, só que ela acaba ficando dentro
do meio restrito, né, do meio ufológico e também do meio militar, né? Muita coisa é acobertada, é escondida do público em geral. É só para você ter uma ideia, existem fotos, essa aqui, por exemplo, foi em 95, olha, a gente não tinha muita condição, as lentes, tudo, mas você já vê um objeto bem constituído. Essa outra foto tirada no Canadá, em Vancouver, na década de 80, olha só, a gente consegue visualizar objetos nítidos, né? Por exemplo, essa outra foto aqui em Monte Morelos, no México, em 94, você vê uma estrutura tecnológica bem interessante, né? Foram um flagrante de 4 fotos, né, desse objeto voador não identificado. Essa aqui, por exemplo, década de 70, em 74, você percebe um objeto voador não identificado nítido. Aqui em cima está o disco, tem o ar ionizado em volta, que é esse campo em volta do objeto. Esse aqui são os cones de luz sólida, esse azul para baixo, onde geralmente eles sequestram as pessoas, raptam, né, os animais também. Então, tem sim flagrantes de objetos bem interessantes, aí com janelas, ó, dá para ver inclusive o detalhe da janela, a bola de fogo, né, que é tão comum aí no Nordeste ou no sul de Minas Gerais, que eles chamam de Mãe do Ouro. Aqui mais alguns flagrantes, por exemplo, na Argentina, em Junín, né, que mostra um objeto em forma de disco com o ar ionizado em volta. Aqui nos Estados Unidos, em Oklahoma, né? Então a gente tem sim algumas definições. Essa foto aqui, por exemplo, fui eu que bati em São Bernardo, foi analisada por 10 centros de pesquisa e foi dado como autêntica, né? Foi feito 5 análises no Brasil, 3 análises nos Estados Unidos, uma análise na Argentina e uma análise em Portugal. E foi dado como autêntico. O objeto está aqui em cima, quer ver? É um pontinho, esse pontinho aqui, ó, que ampliando seria esse objeto voador não identificado aí. Inclusive a própria Força Aérea pediu essas fotos na época para a gente, né? A gente acabou encaminhando para lá. Então, existe sim fotos nítidas, né? Por exemplo, no Guaraú, em Peruíbe, litoral de São Paulo, em janeiro desse ano, foi feita essa foto aqui. Tem uma imagem aqui de um objeto, um pontinho, tá vendo? Preto aqui. E aqui está a ampliação do objeto voador não identificado em forma de lentícula, né? Um objeto ovalado, né? Que é bem comum também. Agora, olha só, isso aqui é um filme que foi feito na Nova Zelândia, em Kaikoura, a bordo de um avião, uma equipe de televisão, isso no dia 31 de dezembro de 1978. Aqui é a sequência do filme Super 8. Este aqui seria o objeto voador não identificado, que foi visto a bordo do avião, mas o interessante, você está vendo esse looping? Um looping fechado. Este looping aqui, ele é um único fotograma. Eu vou tentar apontar aqui, ó. Aqui a gente percebe o looping nesse quadradinho, no antepenúltimo fotograma aqui. E o que aconteceu aqui? Esse objeto luminoso, ele fez um looping numa velocidade de 1/10 de segundo, ou seja, você tem como classificar, porque o filme Super 8 roda numa velocidade tal, então seria 1/10 de segundo em que aquele objeto fez um loop. Eu desconheço qualquer tecnologia ou qualquer objeto voador convencional que consiga fazer isso não em 1/10 de segundo. Não existe, não tem como. Nunca ouvi falar, entendeu? Né? Então ali é um OVNI, sem sombra de dúvida. Então, assim, tem muita coisa interessante. Agora, quando a gente parte para o campo de vídeos
onde você tem seres, né, algumas criaturas ali. A maioria dos vídeos que correm na internet atualmente são fakes, né? Então, e eu geralmente sempre falo assim, ó, vídeo de ser é um suposto tripulante de OVNI, suposto, porque não tem como a gente testar, investigar para saber se aquilo ali realmente é real ou não. Já pode ser uma pessoa vestida com uma fantasia, pode ser um monte de coisa, né? Então, a gente tem que ser sensato ao ponto de não ser enganado e tem que analisar o contexto, as testemunhas, a qualidade das testemunhas, se tem uma variedade de testemunhas, aonde aconteceu, como aconteceu, para poder aí dar um veredicto mais acertado em cima de uma filmagem de um suposto tripulante, de um ser aí estranho. Já objetos voadores não identificados, hoje a gente tem técnicas, alguns programas forenses de computador que dá para a gente analisar e chegar num veredicto que o que está ali foi manipulado digitalmente ou não, se o que está ali é real ou não, se de repente é algum objeto voador convencional conhecido ou não, né? Então, hoje os programas nos ajudam nos OVNIs, na análise de fotografias e de vídeos, né? De OVNIs, de seres aí já é algo muito mais complicado. Esse vídeo que você falou da Rússia, que foi veiculado aí, curtinho, há grandes indícios de que esse vídeo seja fake também, seja forjado. Mas isso não invalida que tanto a Rússia como os Estados Unidos tenha filmes autênticos de seres. Na Rússia, existiu um certo momento lá em que os cosmonautas russos estavam a bordo da Salyut 6. Isso foi na década de 80, 83, se não me falha a memória. E os astronautas, os cosmonautas russos, eles chegaram a observar um objeto voador não identificado. Esse objeto foi filmado e, no momento seguinte, seres saíram flutuando no espaço de dentro daquele objeto voador não identificado. Eles filmaram, tiveram um contato de terceiro grau que foi filmado pelos russos naquela época. Quando esses cosmonautas voltaram para a Terra, voltaram para a Rússia, foi feita uma reunião fechada com o pessoal de inteligência, da parte espacial da Rússia, o próprio presidente, na época, né, russo, participou dessa reunião, mas eles resolveram manter o sigilo a respeito daquele fato. Então, até hoje, sabe-se que existiu o fato, aconteceu, mas os vídeos não vieram à tona e o governo russo guarda isso a 7 chaves na cortina de ferro que não tem mais, né? Mas em relação a OVNI, até hoje existe uma cortina de ferro bem forte dos russos. E dos americanos a mesma coisa. Eles escondem. Quer liberar. Agora, que na minha humilde visão, o fato de esconder da grande massa pode gerar um problema. Porque vamos pensar sempre no pior. Se houver uma invasão amanhã, ninguém tem noção de nada. Porque ninguém está preparado para isso. Porque não há informação, é muito restrito. Ninguém sabe quais países estariam preparados para um confronto que viesse externo desse jeito. Então, eu vejo muito que muitas vezes essa retenção da informação ela é mais prejudicial do que benéfica. Com certeza. E assim, independente deles esconderem ou não, existe algumas iniciativas na Inglaterra e nos Estados Unidos de se criarem uma espécie de tropa espacial. Então o pessoal já foi treinado, tal, e tem até umas armas lá paralisantes de espuma para
geralmente eles falam que é uma equipe elitizada que foi treinada para atuar nos casos de terrorismo, mas também se tiver alguma coisa alien eles estão aptos a atuar, né, se tiver algum tipo de invasão aí. Então, esse grupo chama SAS, SAS, lá na Inglaterra, e inclusive participaram até alguns militares, né, do alto escalão lá dos Estados Unidos, junto, né, nos treinamentos com esses soldados aí ingleses. E eles estão preocupados, estão preparados, embora, assim, eu avaliando a tecnologia nossa, ela evoluiu bastante, mas em relação ao que os OVNIs fazem, a gente está muito ultrapassado. Não vai ter que nem tem o filme lá, Independence Day. Só que é um filme. Então os americanos sempre saem, né, de bonzinho, aí foram lá na área 51, né? Sempre ganha, pegaram a nave de rosa, deram um jeito, entendeu? Então é assim, porque o patriotismo norte-americano faz com que eles sempre sejam os heróis, os mocinhos, né? Mas na realidade, quando a gente olha o fenômeno OVNI, isso não é bem assim. A gente está com uma tecnologia bem inferior. Aí eu fico pensando, mas será que essa invasão acontece? Será que não acontece? Se tivesse que acontecer com esses seres que estão por aqui fazendo abdução e tudo mais, já teria acontecido há muito mais tempo, quando a nossa tecnologia era mais primitiva. Então, o que eu avalio de tudo isso? Que provavelmente não há um interesse por parte deles em fazer essa invasão. De repente, para eles é mais interessante continuar nessa pegada deles aí, mais clandestina, mais sorrateira, né, escondida, e continuar usufruindo daquilo que eles necessitam. Por isso que o ser humano até hoje não teve o contato aberto, né? E isso não aconteceu ainda, porque provavelmente se nós, terrestres, soubermos as verdadeiras intenções desses seres, talvez a gente conseguisse interromper esse processo deles, e os maiores prejudicados seriam eles, não a gente. Então, acho que por isso que tudo corre em sigilo por parte desses seres. E eles têm o controle total da situação. Sendo que nós, seres humanos, seríamos uma espécie de cobaias humanas nas mãos deles. Ou seja, a gente está sendo objeto de pesquisa, como nós fazemos com os ratos, né, do laboratório. Exatamente. Nós seríamos as cobaias humanas. Uma coisa que eu gostaria de perguntar. Nesses 40 anos de pesquisa, você deve ter se deparado com muita coisa, muita informação, muita foto, muito vídeo, muito material. De tudo que você já leu ou já pesquisou, qual a coisa que mais lhe impactou? Você olhou até hoje esse rapaz, isso aqui foi algo fenomenal, foi algo que me chamou muita atenção. Acho que duas coisas foram bem marcantes. Fragmentos de OVNIs, né? Você tem em mãos aquilo e, inclusive, quando se fazem alguns tipos de análise, se chega a uma conclusão de que aquilo não pertence à Terra. Então, isso é extraordinário. E a outra coisa são os documentos oficiais dos militares em torno desse assunto. Então, hoje eu tenho mais de 1.500 páginas de documentação da aeronáutica brasileira. E então isso é um material também riquíssimo, que nos fazem crer que alguma coisa está acontecendo, que é importante, porque senão não teria a atenção da Força Aérea Brasileira e dos militares em torno do assunto. Então esses documentos, eles me fazem crer que eu estou no caminho certo, mesmo que eu não tivesse visto nenhum OVNI na minha vida, nada. Só de posse desses materiais
que é os ultramateriais, metamateriais, e desses documentos oficiais de pesquisa OVNI militar, que foi conduzido ao longo de muitos anos, desde a década de 40 até hoje, isso já nos dá a clara ideia de que o fenômeno é real, que ele é importante, que ele deve ser investigado, e aí por isso que eu estou nessa pesquisa aí perseverante até o final, né? Até que seja revelado tudo, né, para o mundo aí, porque a partir do momento que se reconhecer a origem extraterrestre desse fenômeno, ou origem dimensional, seja ela qual for, mas reconhecer oficialmente a existência do fenômeno, o ufólogo, ou seja, aquilo que eu faço vai deixar de existir, vai ter que ser substituído pelo momento seguinte, que seria, de repente, uma exobiologia, uma exopolítica, ou seja, política em relação a esses seres, porque a gente vai estar convivendo, vai começar a conviver com esses seres aqui, e a gente vai ter que normatizar tudo isso, porque vai ser algo novo, diferente, a gente não sabe como que vai se processar esse tipo de coisa. Então tem que se pensar, talvez o ufólogo vai ter esse tipo de mudança na sua atuação, porque a pesquisa, o tentar provar que existe ou não existe, a luta contra o acobertamento militar, isso vai deixar de existir em algum momento, que eu acho que não está muito longe, não, de acontecer. Agora, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, porque se eu não perguntar, o meu público vai estranhar. Você está aí há 40 anos pesquisando, já viu muita coisa. Já chegou o ponto de algum nível de escalão militar pedir ou você ter que não poder passar alguma informação por ser sigilosa? Olha, como eu não tenho rabo preso com nenhum militar, não tenho, cara, não tenho. Eu não servi em nenhum, eu não servi a aeronáutica, a marinha, nada, fui dispensado. E também não tenho rabo preso com ninguém. O que a gente tem é informantes lá dentro que nos passam informação e, por vezes, eles pedem para manter o sigilo da fonte, ou seja, do nome deles, do cargo. Por quê? Justo, né? Porque eles, às vezes, assinam certos termos de confidencialidade que não permite. Se ficarem sabendo, eles vão ser punidos de alguma forma, vão pegar 14 anos de cadeia, ou seja, porque esse assunto OVNI dentro do meio militar, ele é normatizado também, e geralmente é classificado dentro daqueles graus de sigilo, né? Sigiloso, confidencial, secreto, ultra secreto, né? São esses 4 níveis, mas a gente sabe que tem até um nível acima do ultra secreto que não está nem escrito em lugar nenhum, mas que existe também. Então, a gente tem um compromisso de não criticar militares, de não expor militares, mas criticar, sim, os normativos militares para que eles algum dia mudem, né? Para que algum dia ocorra aí uma abertura maior nesse assunto. E assim, no caso Varginha, que eu investiguei no passado, a gente foi meio que ameaçado telefonicamente, teve telefone grampeado, por conta do envolvimento na pesquisa. O caso Varginha, ele teve o acobertamento militar impetrado pelo governo brasileiro, pelos militares brasileiros, e também militares norte-americanos que trabalharam em conjunto no caso Varginha. Então, por isso que eu acho que até as ameaças, aquele tipo de intimidação que ocorreu na época do caso Varginha, ele acontecia mais forte. Depois daquela época, de 1996, a gente não recebeu mais nada. Pelo contrário, eu cheguei a ser convidado, certa vez, para dar uma palestra dentro de uma instalação militar da Base Aérea de Santos, pelo Coronel Gama.
foi uma palestra que eu ministrei para 25 militares que estavam lá presentes, e a gente falou sobre ufologia abertamente, mostramos documentos, e no final eu sentei na plateia, foi pedido que eu sentasse, e eu ouvi ali uns 8, 9 depoimentos de pessoas que tiveram esses avistamentos, que foram protagonistas dos fatos ufológicos vivenciados pela aeronáutica brasileira. Como prova disso, eu vou mostrar uma foto, pelo menos eu tenho mais, dessa reunião. Eu estou aqui na base aérea de Santos, eu estou aqui de calça azul e camisa branca, em cima do auditório deles, aqui na plateia, os militares, alguns deles, né, sentados, foram 25 militares que participaram dessa iniciativa. Então, foi algo legal, assim, eu acho que isso tinha que voltar, os militares tinham que estar mais abertos e pegarem pesquisadores sérios, não esses doidos que tem por aí, que fica viajando na maionese, porque tem, tá? Tem alguns ufólogos que não são sérios, tem uns caras que não são sérios. E esses caras, eles acabam, de certa forma, prestando um desserviço para a ufologia. Eu, ao contrário, eu pretendo o quê? Moralizar a ufologia no Brasil, que durante muitos anos aí ficou meio jogada, largada às traças. Então a gente voltou agora justamente para moralizar, para orientar, para instruir as pessoas dentro desse assunto e de forma séria, para que as pessoas não fiquem acreditando em história da carochinha, em ET Bilu, em agroglifo, entendeu? Em coisas que a gente sabe que são fakes, que são coisas fajutas feitas aí por alguns colegas até, ufólogos de outros grupos. Você chegou a perguntar sobre essa questão de muitas mandalas que aparecem em zonas rurais, em plantações, que a gente tem muita foto disso na internet, muito relato. Isso gera muita pergunta, que realmente eu vi muita pesquisa que isso podia ter sido feito por alguém, que realmente teria sido feito por uma nave. E nas suas pesquisas, o que você constatou? Então, existem dois fenômenos correndo paralelo. Vez ou outra, um objeto voador não identificado, ele pode vir a pousar numa plantação ou em algum local, charco, né, onde tem taboa, ou mesmo plantação, e aí fica marcas assim, ó. Tipo, fica redondo, mas são marcas simples. As marcas mais elaboradas, ela se trata de um outro fenômeno. Marca de OVNI, por exemplo, isso aqui foi num pátio de uma igreja em Guamá, lá no Pará. E, inclusive, a nave pousou e chegou a sequestrar o sacristão naquela época. Então, isso ocorre, marca de OVNI normal. Mas aquelas marcas, essas, por exemplo, que apareceram no sul do país, tal, mais elaboradas e tortas, ou foi um ET bêbado que fez, entendeu? Ou um ser humano que também estava cachaçado, né? Porque o cara saiu rodando com um trator por ali. Isso. Esse outro, por exemplo, eles colocaram, inclusive, o número do partido, do político lá da região de Santa Catarina, né? Então, olha, 43. E você vê que está tudo torto aqui. Esse círculo é maior do que esse. Eles não tiveram nem a preocupação de fazer algo simétrico, como ocorre, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra eu estive visitando em 2002 e o que eu pude constatar lá é que existem grupos especializados chamados de cyclomakers, fazedores de círculos, e eles competem entre si para ver quem que faz o círculo mais bonito, o maior, o mais geométrico, o mais top, entendeu? E os fazendeiros se aproveitam depois desses círculos, que eles fazem até cartão postal para vender, cobram entrada 2 libras para você entrar lá dentro. Eu entrei até dentro de alguns desses daí. Então,
muita coisa, não vou falar que não tenha, de repente, algum caso lá de algum objeto que de repente pousou e ficou a marca, pode ser que aconteça, mas a maioria é feito por seres humanos. Aqui no Brasil, então, teve um determinado cidadão, que a gente ficou sabendo, que contratou uma equipe dos Estados Unidos para vir para cá e fazer esses círculos na plantação, né? Algumas pessoas delataram esse tipo de situação que aconteceu. Infelizmente, esses áudios eu não posso colocar a público, né, porque eu não tenho autorização, mas são pessoas bem próximas desse cidadão que contratou esses caras para fazer esse tipo de fake aqui no Brasil, com o intuito aí provavelmente de veicular, né, essas informações, de repente vender esse tipo de coisa, fazer palestra sobre o assunto. Então é complicado como a ufologia ela está contaminada com esses fakes e essa desinformação. Então tem duas coisas: o pouso, que fica a marca, que é algo real, e essas marcas. Quer ver, eu vou te falar um outro argumento que se você vai dar até risada. Você acha que o ET lá, o tripulante do OVNI, vai vir lá dos confins do universo para ficar desenhando implantação? Porque ele não chega direto. Lógica, né? Então, não tem lógica isso, entendeu? Então, é a coisa mais infantil. O Porta dos Fundos fez uma sátira com isso. É infantil. Que tem 3 ETs conversando, né? E um diz assim: rapaz, vamos lá, vamos invadir, vamos dominar tudo, destruir os Estados Unidos, destruir. Aí o outro: não, velho, isso que destruir. Vamos pegar uma vaca e jogar na plantação, vamos fazer mandala. Tipo assim, eu sou um OVNI, um extraterrestre, eu tô numa nave, eu tenho alta tecnologia, mas o que eu quero fazer é desenhar mandala em plantação. Qual a lógica disso? Tem lógica nenhuma, isso daí é mó fake. Agora, um outro ponto que muita gente comenta de alguns fatos, por exemplo, aquelas linhas de Nazca, por exemplo, que só foi descoberta depois que começaram a existir os voos aéreos, e por terra ninguém conseguiria notar. Não sei se você... Provavelmente você já viu sobre isso, muita gente... Olha, eu sobrevoei as linhas de Nazca no dia do meu aniversário, no ano de 2006. Caraca. No dia do meu aniversário, eu inveja de você já. Eu me dei, assim, a minha esposa me deu de presente, praticamente, um presentão que eu queria, né? Eu tinha uma ideia, falou: nossa, as linhas de Nazca, você ouvia falar, Eric von Däniken, né? Falando aquele negócio todo, do Eros Deus Astronautas. Embora, chegando lá e vendo o fenômeno de perto, conversando com arqueólogo, com o pessoal historiador, aí você vê que é um exagero tremendo do Eric von Däniken, porque antes ele falava que aquilo lá tinha sido feito pelos extraterrestres. Só que não foi feito pelos índios Nazca ali. Foi feito pelos indígenas. Agora, provavelmente eles fizeram aquilo para chamar a atenção de algo que vinha do espaço, os deuses, ou alguma coisa de cunho espiritual. Então, nesse ponto de vista, é sensato pensar dessa forma, mas não que os seres vieram ali e fizeram aqueles desenhos, porque ali qualquer pessoa faz. Você pega uma vassoura, por exemplo, de palha, bem primitiva, e você chega no deserto, ali não chove. E aí você cava um pouquinho e varre as pedras pequenas, grandes, e como há uma diferenciação no solo do deserto de Nazca, a parte que fica mais para baixo ela é meio amarelada, e a parte de cima ela é mais acinzentada. Então, do alto, você observando aqueles negócios, a 300 metros de altitude aproximadamente, você começa a identificar esses desenhos, né? A aranha, o colibri, o macaco, algumas linhas geométricas. A linha geométrica, por exemplo, que tem em Paracas, que tem o tridente de Paracas, ele aponta o caminho para o interior, ou seja, era uma sinalização para os navegadores ali primitivos, ali da região, saberem que
se eles seguirem aquelas linhas, eles vão dar no interior, onde tinha civilização, onde tinha culturas ali florescendo naquela época. É que nem aquelas coisas que falam lá do caminho de Piabiru, né, que tinha antigamente no Brasil, alguns caminhos que ligava tanto a parte sul com a parte norte, e eles usavam esse tipo de caminho, né, que eram estradas aí antigas que eram utilizadas. A mesma coisa a Nazca. Agora, por que eles fizeram desenhos tão grandes? Provavelmente para chamar a atenção dos deuses ou alguma coisa espiritual que eles acreditavam. Isso eu acredito. Agora, que o ET desceu ali e ficou movendo pedrinha para um lado para o outro, isso eu não acredito. O próprio Eric von Däniken, né? O próprio Eric von Däniken, depois de um tempo, ele se redimiu. Ele falou, não, eu exagerei mesmo. Ele chegou a dar uma entrevista falando, não foi os extraterrestres, não, mas pode ter sido feito para os deuses astronautas. Aí, nesse ponto, eu concordo com o Eric a nível de conjectura, de teoria, né? Embora não dê para provar nada. Mesmo porque tem muita coisa da civilização Inca, Maia, Azteca, que deixam a gente pensativo, né? Um outro ponto foi uma imagem que é do satélite Vikings, e uma imagem de 1976 que mostra rostos no solo de Marte. E é uma imagem bem curiosa, né? Porque o efeito que dá com a imagem que o satélite tirou parece que realmente tem um rosto desenhado no solo de Marte. Aí isso me gera uma questão. Existem muitos relatos, não é de hoje, sobre abdução. Tem gente que relata que foi abduzido e voltou, tem gente que diz que conversou, tem gente que diz que a conversa que teve com o extraterrestre foi por telepatia. Muita gente fala de experiências que passaram. Eu já vi um relato de uma mulher dizer que ela engravidou do OVNI e tudo. Até que ponto esses tipos de relatos são reais ou vai da imaginação? Porque a gente sabe que a imaginação humana ela é fértil. Eu digo isso porque se você apagar a sua lâmpada em casa e deixar tudo escuro, mesmo você sabendo onde está tudo, você vê um vulto, vê uma coisa, porque a nossa imaginação ela cria coisas. E até que ponto você acha que alguns desses relatos são reais ou realmente são só para chamar a atenção? Vamos por parte aí. Você falou de Marte, aquele rosto, né, que foi fotografado pela Viking. Dizer porque eu falei de rosto. Porque se a gente se trata de abdução, poderia existir sim a possibilidade de o OVNI ter descartado a carcaça ali, por exemplo. Entendi. Então, mas essa questão da Viking, ela tem dois viés aí. Pode ser que tinha alguma coisa ali e na atualidade estão de alguma forma apagando alguma coisa, o que assim, ele não tem tanta força essa teoria, ou foi algum aspecto de pareidolia que aconteceu naquela época com os equipamentos que se tinha. Então, o que é pareidolia? Dependendo da sombra, do ângulo que você está vendo, te dá uma visão de que seja um rosto ali, alguma coisa assim. Como e de repente não é. Pedras porque que tem imagens que você olhando de um ângulo parece um animal, e do outro ângulo é só a pedra. Justamente. Então, por exemplo, isso acontece. Às vezes a mente interpreta em cima daquilo que ela conhece. Então, você olha uma pedra, vê um rosto de um índio, de alguma coisa assim. Porque as imagens mais recentes daquela mesma área de Marte não traz com nitidez esse rosto. Então aí fica, né, a dúvida, né? Será que estão apagando? Aí, é uma trabalheira lascada da NASA ficar toda hora apagando a hora que tira alguma foto lá, principalmente com algum equipamento mais moderno. Isso também não vai dizer que, de repente, no passado possa ter existido alguma coisa. Até pode ter sido, mas dependendo da quantidade de anos que já se passou, vai se acabando tudo. Veja a floresta amazônica, por exemplo, às vezes eles acham aí algum tipo de pirâmide, né, dos incas, dos maias, né, na Amazônia boliviana,
acha algum tipo de templo, mas está tudo soterrado pela vegetação, porque o tempo foi passando e a selva foi engolindo, então vai descaracterizando aquele local. Com relação às abduções que você estava falando, as abduções são reais, elas ocorrem. Agora, tem gente que às vezes inventa alguma coisa? Tem. Né? Tem gente que quer projeção, quer status, então inventa algum tipo de história. Mas o fenômeno OVNI, no que diz respeito às abduções, ela segue um padrão mundial. Ou seja, o que a gente tem de casos no Brasil e as suas características, elas são idênticas e similares ao que ocorre, por exemplo, no Japão, que ocorre nos Estados Unidos, na França, na África, em qualquer lugar. Porque o fenômeno ufológico, ele geralmente é um fenômeno padronizado, com raras exceções, mas geralmente dentro da abdução você tem algumas coisas que acontecem antes de ser abduzido, durante a abdução e depois que você é largado. Algumas pessoas são abduzidas novamente, outras não são. O porquê disso também a gente não sabe, porque aí é um propósito desses seres aí. Mas isso também ocorre. Algumas são abduzidas diversas vezes, outras uma única vez e depois não mais. Edson, eu gostaria de agradecer a você pelo seu tempo, por ter topado esse bate-papo com a gente para falar um pouco mais. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai estar aqui seu canal na descrição, o Instagram, tudo. Mas eu Legal. quero que você faça o seu jabá também. Então, eu tenho esse livrinho que eu escrevi 2. Esse aqui é sobre documentos oficiais, né, da aeronáutica. Esse aqui é sobre casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Como a gente está falando de abdução, tem um caso aqui que aconteceu com o senhor José Florenz, que é esse daqui. Ele foi abduzido, foi a primeira abdução no Brasil acontecida na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e ele foi abduzido em 1931. Olha só, um caso. E aqui tem vários casos antigos, legais também, para você tá se inteirando, se quiser adquirir os livros. A revista OVNI Pesquisa, a gente está com uma já para lançar. Essa aqui é a capa da última revista que a gente vai lançar agora. Ela traz uma matéria sobre indígenas, né, em contato com deuses do espaço. Ou seja, a tribo Xingu, né, do Alto Xingu ali, pessoal relatando avistamentos de naves, de seres trocando sinais com esses indígenas. Então, revista OVNI Pesquisa tá bem legal. Quem quer saber mais a respeito do fenômeno OVNI, de forma sincera, honesta, busca aqui, porque o corpo editorial é gente boa, gente séria. E tem o meu canal, o canal Enigmas e Mistérios, né, vai ficar nas descrições aí também. A gente tem uma lojinha também. Quem gosta de camiseta, eu estou inclusive vestindo uma camiseta da Noite Oficial dos OVNIs, ó, bem da hora, né, que seria aquele fato que aconteceu no Brasil também, uma perseguição aérea aí da Força Aérea Brasileira a mais de 20 OVNIs. Foi radarizado, um caso foi veiculado na televisão, nos jornais na época. Foram 10 dias de invasão que ocorreu em maio de 1986. Então, a nossa lojinha chama Loja Misteriosa, então www.lojamisteriosa.com.br. Queria agradecer o James aí, né, por essa oportunidade de estar conversando com vocês aí. O papo foi bem legal e tamo aí. Se souber alguma coisa também, entre em contato conosco, né? Manda o seu relato, manda a sua foto, seu vídeo, para a gente estar analisando aqui no nosso canal Enigmas e Mistérios. Então é isso aí, James. Muito obrigado, cara. Eu fiquei muito feliz com a sua participação. Espero no futuro trazer você de novo aqui. Na próxima, galera, não houve perguntas do público, porque como aqui no Nordeste, quem está acompanhando jornais está chovendo muito, eu não quis arriscar fazer uma live. Mas a gente logo vai trazer uma live também para que você de casa também possa fazer suas perguntas, possa conhecer um pouco mais e tirar também suas dúvidas. Eu sei que
muita gente tem dúvida sobre tudo que acontece no universo. Isso, e no final do ano eu vou estar aí no Nordeste, viu? Vou estar aí no Piauí, vou estar em Pernambuco, vou estar no Ceará, quem sabe eu não dou uma chegadinha aí no Alagoas, que é, né, só dar uma tropeçada e já cai lugar aí. de Pernambuco você vai estar? Se for na capital Recife, Recife. Vai ser um congresso, uma palestra ou passeio? É um congresso. Pronto. Eu darei um jeito de encontrar você pessoalmente. Eu te aviso então. E aí a gente pode, né, trocar uma ideia, fazer até um programa aí ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Para mim seria perfeito. Cara, vai ser bem legal. Muito, muito obrigado. Pessoal, todos os links para você conhecer tudo que a gente começou aqui, a revista, o livro, acompanhar também. Eu tenho certeza que você que está assistindo vai ficar curioso como eu tô. Todos os links aqui na descrição desse vídeo. Galera, esse foi o CMM especial para falar de ufologia. Então, é isso, muito obrigado e tem muito mais novidades aqui no canal. Tchau, pessoal! Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja AventureNoob.com, link na descrição do vídeo.